Oi, bom dia. Bom dia. Meu nome é Marina Meyer. É um prazer estar falando aqui desse assunto, mais uma vez, os aspectos jurídicos da Resolução 482, recém-alterada pela 687. E eu comecei meu histórico como fui superintendente de energia do Estado durante quase 6 anos, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E atualmente eu estou como advogada no Marcelo Tostes. Atuo na área de energia já há algum tempo. E até durante a minha apresentação eu vou fazer algumas considerações do que o Estado de Minas Gerais tem buscado incentivar as empresas nesse sentido. Gostaria de cumprimentar a todos, agradecer ao CREA também pelo espaço. E tem até uma pessoa do Estado aqui presente, que é o Ronaldo, do INDE, que é o Instituto de Desenvolvimento, que dá um grande suporte para as empresas. E mais à frente, inclusive, eu vou falar sobre as questões tributárias e aonde o INDE pode ajudar e aonde a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na qual eu fiz parte durante muito tempo, estimula o desenvolvimento da cadeia. Antes de eu entrar na apresentação, eu queria fazer uma leitura de um dado bem importante que o Robson citou, que, segundo dados da ANEEL, Minas Gerais encerrou o ano de 2015 com 333 micro e mini geradoras ligadas à rede. E esse dado significa 130 ligações a mais do que o estado do Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, que está no segundo lugar. Então, Minas Gerais tem uma potência enorme a ser explorada no campo de geração distribuída. O pessoal da CEMIG está aqui, depois vai explicar mais sobre isso. Eles criaram um software agora específico para isso, que é o SysGD. E eles têm, atualmente, a CEMIG recebe cerca de 50 ligações por mês. E atualmente, segundo dados até no próprio site da CEMIG, já somam 800 pedidos de acesso. Ou seja, gente, a geração distribuída com certeza é a bola da vez. Não foi à toa que o governo federal criou no final do ano de 2015 um programa para o desenvolvimento da geração distribuída, que é o PROGD, através de uma portaria 538 de 2015. E as questões regulatórias, os aspectos jurídicos, eles são muito importantes no tratamento dos contratos, né, das questões do dia a dia e do desenvolvimento dos projetos. A Resolução 482, que trata da geração distribuída, ela foi publicada em 2012. E ela foi recém-alterada pela 687, que trouxe algumas correções à norma 482 e estabeleceu alguns conceitos bem importantes. Eu vou destacar alguns, né, que são, por exemplo, ela estabeleceu para a potência dos sistemas fotovoltaicos, ela aumentou a potência de 1 mega para 5 mega. E na questão das mini geradoras, ela também aumentou a potência, abaixou de 75 até 3 megas. E, além disso, a gente tem também uma outra resolução, que é muito importante, que é a 676. Então, vou fazer só um paralelo dessa resolução. Ela estabelece alguns requisitos necessários à outorga de autorização e exploração de centrais geradoras fotovoltaicas. A gente tem a questão da outorga junto à ANEEL para centrais geradoras fotovoltaicas acima de 5 kW, que obedecem, inclusive, às regras de comercialização de energia, e as centrais geradoras com capacidade reduzida, que é menos que 5 kW, que são o nosso caso, né, as microgeradores e microgeradores de energia, elas vão ter apenas a obrigatoriedade de solicitar o registro junto à ANEEL e não a outorga. Então, essa também é uma vantagem trazida pela Resolução 687, que enquadra nessa regra da Resolução da ANEEL 676. Outras vantagens que é importante destacar, que ela criou, a Resolução 687, o sistema de geração compartilhada, o autoconsumo remoto e o sistema de compensação de energia. Esse sistema de compensação de créditos de energia elétrica, inclusive, ele amplia o prazo para você compensar a energia com a distribuidora local, que antes era tratado pela Resolução 482, que era de 36 meses, ou seja, 3 anos. Ele é ampliado para 60 meses, para 5 anos, que também já é uma boa correção da Resolução 687. Pode passar, por favor. A Resolução 482, ela traz, como eu já disse no outro slide, apenas reforçando, os conceitos de microgeração distribuída,
mini geração distribuída. A micro, ela vai ter a potência instalada menor ou igual a 75 kW. E a mini geração distribuída, a potência, ela pode chegar até 5 megas, se for, no caso, para cogeração qualificada. O sistema de compensação de energia elétrica, que eu acabei de citar, que é a 687, aumentou o prazo para essa compensação desses créditos de energia com a distribuidora local, ele passou para 60 meses, 5 anos. É uma troca de energia, você faz um empréstimo a título gratuito com a distribuidora local e, posteriormente, você compensa esse consumo de energia elétrica ativa. Como que significa isso? Na minha conta de energia elétrica vão vir praticamente duas contas. Vai vir a conta da energia que eu gerei e a conta da energia que eu consumi. Então, se eu gerei 200 kW naquele mês e consumi 100, eu vou compensar esses 100 restantes com a distribuidora local e vou pagar apenas sobre 100. Eu não, a título de empréstimo gratuito. Então, eu faço uma compensação de energia com a distribuidora local. Esse é o sistema de compensação. Os impostos incidentes serão apenas sobre o valor da diferença? Não, os impostos são incidentes sobre o valor total. Inclusive, na nossa conta de energia elétrica, vem discriminado os impostos sobre o valor global. A CEMIG, inclusive, depois pode explicar melhor sobre isso, mas, inclusive, na aplicação do sistema de bandeiras tarifárias, que já vem na nossa conta, a aplicação da bandeira tarifária, agora que vai até reduzir para o patamar 2, né, R$3 a cada 100 kW consumido, a partir de março, ela incide sobre o valor global da conta. Então, seria sobre o valor global. Pode passar, por favor. Outra questão trazida pela resolução 687 foi a questão da geração compartilhada, que é uma forma de reunião de consumidores dentro da mesma área de concessão ou permissão. Pode ser feita por meio de consórcio ou cooperativa, pode ser composta por pessoa física ou jurídica, que possui unidade consumidora com microgeração e mini geração distribuída em local diferente das unidades consumidoras nas quais a energia excedente será compensada. O autoconsumo remoto, ele se familiariza um pouco com a geração compartilhada, contanto, ele tem uma pequena diferença, apesar de ter que ser na mesma área de concessão ou permissão, ele é caracterizado por unidades consumidoras de titularidade de mesma pessoa jurídica, incluídas a matriz e o filial, ou pessoa física que possui unidade consumidora com micro ou mini geração distribuída em local diferente, mas que a energia excedente será compensada. É essa forma de compensação que trata a resolução 687. Como que funciona o consumo da energia elétrica nesse sistema de compensação de energia que trata a resolução 687? A energia consumida, a micro ou mini geração distribuída, é igual a energia consumida, deduzidos a energia injetada e eventual excedente de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores. É importante destacar nesse ponto que as empresas que estão já mexendo com geração distribuída têm feito consultas à ANEEL e até a própria regra do PRODIST, que são as regras técnicas que tratam do assunto. Muita gente tem me perguntado, Marina, qual que é o tempo de consulta para esse acesso? Em média, é 82 dias, que a distribuidora tem solicitado e disponibilizado para as empresas esse prazo. Outra vantagem que a 687 introduziu na 482 é que ela eliminou o risco de perda dos valores dos créditos de energia através desse sistema de compensação de energia da micro e mini e viabilizando-se assim um modelo de negócio de geração compartilhada solar fotovoltaica. Na mesma associação, sim, desde que seja dentro da mesma área de concessão ou permissão e dentro do mesmo CNPJ. A 687 fala isso. Se for pessoa jurídica, dentro do mesmo CNPJ. E se for pessoa física, dentro da mesma propriedade. Ela fala, mais para frente, vou até falar sobre isso, dentro da mesma unidade consumidora. Eu não posso utilizar, por exemplo, eu tenho um sítio, utilizar os créditos de energia do meu sítio para o meu apartamento, por exemplo. Isso a resolução 687 proíbe. O mesmo CPF, não. Isso que eu acabei de explicar. O mesmo CPF pode, mas eu não posso compensar em unidades diferentes que configuram um aluguel. A 687 explica isso, mais para frente eu vou explicar sobre essa questão. Tem que ser dentro da mesma unidade consumidora. A mesma unidade consumidora, ela é definida através de várias regras. Pode ser através de um mesmo condomínio,
Pode ser através da resolução 676 da ANEEL, que fala, eu vou até ler, unidade geradora consumidora são módulos fotovoltaicos associados a um inversor, de modo que o número de unidades geradoras da central seja igual ao número de inversores que nela operarão. Esse é o conceito da lei. E a 687, para a questão da pessoa jurídica, ela diz que tem que ser dentro do mesmo CNPJ. Se eu possuo uma holding e várias filiais, eu não posso compensar a energia para as várias filiais. Só posso compensar para aquele CNPJ. Ok? Mariana, é até interessante comentar sobre isso, mas no caso, igual que você falou aí, por exemplo, eu tenho uma empresa e tenho meu sítio, só que o sítio está em outro CPF ou CNPJ que seja. Pode fazer no modelo de consórcio ou condomínio. No modelo de consórcio, condomínio, sim. Foi o que eu acabei de responder para ele. Sim, quer dizer que se tiver tudo no mesmo CPF ou CNPJ, é melhor a nível de protocolação dentro da CEMIG. A nível de protocolo e a nível de segmento da legislação, né? Sim. A própria 687 diz isso expressamente. Fora isso, se você, mais um, tem um comércio, a gente quiser se unir, isso se transforma em consórcio ou condomínio. Isso, através de consórcio e condomínio é a geração compartilhada. Compartilhada. Exatamente. E aí o seguinte, o excedente deles, eu posso estar direcionando, por exemplo, somos 3 sócios, nós a gente pode injetar o excedente nas nossas residências. O excedente pode ser injetado na rede e ele é compensado dentro desse prazo que foi estendido, que é de 60 meses, da resolução 687. Resumindo o seguinte, tem que se resguardar junto à lei e pode-se usar os 3 modelos. Os 3 modelos, exatamente. Geração compartilhada, o autoconsumo remoto e essa questão da unidade consumidora. Se for o mesmo CPF, dentro da mesma unidade consumidora, qual seja o conceito legal. Se for através da geração compartilhada, como o Robson acabou de citar, consórcios ou condomínios, eu posso utilizar o excedente e compensar com a distribuidora local, injetando essa energia elétrica ativa na rede. Ok? Bom, gente, importante, a ANEEL, ela disponibilizou uma audiência pública nesses pontos críticos da resolução 687, que o prazo vence até amanhã, e ela trata esclarecer algumas questões bem polêmicas da 687. Eu vou citar os 4 pontos principais que está em debate na audiência pública na ANEEL, é a audiência pública 075 de 2015, e são os seguintes. A 687, ela fala que a mini geradora de energia, ela fica dispensada da assinatura do contrato de conexão com a distribuidora local. E ela teria que solicitar um acordo operativo para a distribuidora, apenas o acordo, sendo dispensada do contrato. Em relação a essa questão do contrato, que tem gerado muita polêmica, que é o primeiro ponto da audiência pública da ANEEL, ela diz o seguinte, está em discussão, né, a unificação do contrato, inclusive de conexão, e do contrato de uso em um único contrato. Eles estão discutindo também a abertura de contratos de fornecimento dos consumidores do Grupo A em contrato de conexão e contrato de energia. As questões que até o Cristiano, que não está aqui presente, da Dia Solar Piroli, me perguntou, Marina, a gente quer vender um projeto nosso para administração pública. Eu quero ir perante uma prefeitura e quero vender nosso projeto. Como que a gente vai fazer isso? A resolução 687, ela nos resguarda, a 482, paralelo à 482, a 414 de 2010, que trata das condições gerais de fornecimento de energia elétrica. E aí eu expliquei para ele, Cristiano, isso está em audiência pública, a gente cai naturalmente, por se tratar de órgãos públicos, na Lei 8666, vai seguir toda a regra de contratos públicos com a administração pública, e esse tema está em debate também na ANEEL. Eles estão estudando uma adequação da Lei 8666, que é a Lei de Licitações de 93, dos contratos estabelecidos com a unidade consumidora, cujo titular seja de administração pública. São, na audiência pública que eu acabei de citar da ANEEL, adequação de alguns dispositivos gerais atinentes aos contratos da Resolução 414 de 2010, que preenche algumas lacunas da 482 e da 687 também, em relação às condições gerais de fornecimento de energia elétrica. Falando um pouco sobre isso, tá ok, gente? Vamos lá e são 20 minutos que a gente volta.